Vocês não sabem a alegria e felicidade que eu tenho de estar aqui toda noite. Literalmente, eu também falo, com os braços abertos para poder me dirigir a você, aí na sua casa, que tem todo esse carinho, essa atenção por nós, querendo saber das notícias da nossa cidade, da nossa região. E é que eu sempre falo, nós estamos sempre de olho na cidade, vocês sempre conversam conosco através dos nossos telefones ou através das nossas redes sociais que são colocadas aqui embaixo. E essa alegria e essa felicidade nós recebemos pelos comentários, pelas mensagens positivas que nós recebemos. Em grande parte, recebemos essas mensagens diretamente quando estamos andando pela cidade, aqueles abraços calorosos que recebemos, aqueles elogios, aquelas orações que nós recebemos, que nós temos conhecimento de pessoas que todos os dias oram por nós, oram pela nossa proteção, temos o maior carinho e agradecemos imensamente. Olha, falo com todo o coração, olhando diretamente no seu olho e falando, muito, muito obrigado por este carinho, por essa atenção, por suas orações. Agradecemos mesmo a você. E a vocês nós vamos prosseguir com o nosso jornal de hoje. E um detalhe, temos que falar, depois das mortes dos 8 gatos, depois daquela reunião que foi feita entre os tutores dos animais, dos gatos que morreram, onde nós tivemos pessoas querendo levar vantagem em cima disso, nós sabemos que o secretário tem a sua participação, tem a sua responsabilidade, trazemos aqui para vocês a todo instante. Mas nós não podemos deixar de passar para vocês agora é o que eu sempre falo, das denúncias que nós recebemos. A primeira de um buraco, uma sequência de buracos na escola Zenaide, bem próximo aqui onde tem a feira noturna. O Wilson nos mandou, por que eu vou atentar para falar agora? Que ele nos enviou pelo WhatsApp, mostrando esses buracos, esses vídeos, onde ele fala que há um acúmulo muito grande de sujeira, quer das ruas de cima, quer das laterais. Esse buraco que a prefeitura não tampa mesmo. Estou mostrando porque eu ainda vou me dirigir a ele, nós vamos pessoalmente nesse local, nós vamos fazer uma matéria mostrando essa situação. Por que eu estou falando isso? Nós já voltamos a ter o período de chuvas. E eu falei para vocês, com o período de chuvas, os problemas antigos estão voltando. Inclusive, aquele sempre reclama que a grande quantidade de lixo. Hoje talvez não, porque foi logo após a chuva, ela levou muito, mas nós vamos apresentar para vocês. Com a volta das chuvas, muitos locais na cidade, eu sei que não são poucos, muitos locais na cidade estão com a mesma situação. E eu falo, se você tiver com essa situação, manda para nós. E Wilson, nós vamos estar indo aí na sua, bem próxima à casa da sua mãe, vamos convidá-lo para estar juntos, para nós fazermos uma matéria sobre essa situação que você está aí. Obrigado por ter nos enviado essa matéria, obrigado mesmo. Treinamento da Renovias. Renovias fez um treinamento hoje pela manhã, onde eles fizeram ali na alça de acesso, para quem vem de Martinho Prado, para adentrar a rodovia 340. Veja a matéria. A Renovias realizou nesta quarta-feira um simulado de acidente envolvendo produto perigoso e múltiplas vítimas.
A ação integra a programação da Semana Nacional do Trânsito e está sendo realizada na base do Serviço de Atendimento ao Usuário, localizada no quilômetro 175 da rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros, a SP 340. O simulado representa uma oportunidade de treinamento conjunto e reforça a importância do cumprimento das normas de trânsito. Vocês viram o vídeo e eu falo para vocês, tudo bem, é um trabalho ensaiado, é importante, como que eu posso dizer? Sempre salutar isso. Porém, eles fazem esse treinamento, não estou criticando o treinamento, eu estou falando o que é que pode ser melhorado neste treinamento. Primeira coisa, eles fazem esses treinamentos para cumprir contrato. Simplesmente porque o contrato prevê que eles têm que fazer treinamento. Beleza? Tranquilamente? Treinamento maravilhoso, perfeito. Mas eu pergunto para vocês, se tem acidente, tem vítima. Olhe bem o que eu falo para vocês. Se tem acidente, tem vítima. Qualquer acidente tem vítima. Se o motorista estiver lá, bater o carro, ou ele é o causador, ou ele é a vítima. Então tem vítima. Eu não estou falando vítima de lesão, machucado. Mas vamos imaginar que assim como nós estamos tendo aqui, viaturas de resgate, vamos imaginar que teve pessoas acidentadas, pessoas machucadas. Cadê aqui, o pessoal da área da saúde do município? Cadê os bombeiros para estar trabalhando juntos nessas ocorrências? Essas vítimas vão sair daqui e vão ser largadas em algum lugar? Não! Se for vítimas de ferimento, vão para os hospitais, vão para o PPA, para as UPAs. Tem alguém aqui da saúde? Não tem. Então o que eu falo? É um treinamento que somente serve para fazer vídeos e mostrar para a cidade que estão fazendo. Por que não transformam esses treinamentos realmente o mais próximo da realidade? Se é o mais próximo da realidade, convoque o município. Cadê o SAMU? Cadê a rede municipal de saúde? Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva, foi feito aqui bem próximo. Tem que ser levado para algum hospital. Se tem que ser levado, cadê a participação deles? Esses hospitais têm condições de receber vítimas? Vamos imaginar que se fosse um ônibus aqui, quantas vítimas teriam? Esses hospitais, ou na linguagem popular, os nosocômios, terão condições de receber vítimas em grande quantidade? Sim, não. Os mais graves vão para onde? Os médios vão para onde? Vai ter que se deslocar para um hospital de referência em Campinas? Se tiver, tem que convocar também esses hospitais. Qual o meio de comunicação entre a rodovia e a UPA, o hospital, a Santa Casa? Não tem. Quer dizer, vai chegar lá de sopetão. Eles nem esperando vão estar. Por isso que eu falo, já que vai fazer um treinamento, faz o mais próximo de uma realidade. Fazer só para cumprir contrato, para mim é a mesma coisa que jogar figurinha ou lançar água ao mar. Tá aí, só para vocês saberem. Furto. Quer ver o que eu falo para vocês? Tem muita gente que fala que achado não é roubado. Cuidado. Achado não é roubado? Cuidado. Olha este caso em que o cidadão achou cartões de uma terceira pessoa. Foi indiciado e vai ser processado. Vejam só. Um homem foi preso em flagrante no último sábado após furtar uma carteira e utilizar o cartão da vítima para fazer compras em um shopping de Mogi Guaçu. O indivíduo foi contido pelo próprio dono da carteira e por seguranças do estabelecimento antes da chegada da polícia militar.
De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa da vítima esqueceu a bolsa em uma loja, dentro do centro de compras por alguns minutos. Nesse curto intervalo de tempo, o suspeito pegou a carteira que estava na bolsa. O furto foi descoberto quando o dono da carteira começou a receber diversas notificações de compras realizadas com seus cartões. Caso de polícia. Simplesmente achou uma carteira, tinha o cartão tem aproximação, o que ele fez? Pegou o cartão, foi na primeira loja que achou, quero fazer uma compra no crédito, no débito, passou, comprou, só que a hora que estava saindo, a polícia prende e vai preso. Isso é furto, furto qualificado. Não fica vocês achando que achou simples. Encontrei o cartão, divulga na rede social, guarda, não use. Se você utilizar, é crime. Crime. E não fique vocês achando que o juiz vai falar assim, mas eu não sabia, eu me enganei, eu achei que... Não, não tem isso, hein? Que eu falo. Se você encontrou o cartão, ou devolva, ou deixa onde está. É o que eu falei para vocês. Um dia eu estava no shopping com os cachorros, um monte de gente ficou próximo de mim. Aí depois, a hora que eu parei, eu olhei, depois que todo mundo saiu de perto, brincaram com os cães, ficou uma sacola. Eu não quis nem saber o que estava dentro da sacola. Eu simplesmente peguei a sacola, vi a propaganda na loja que tinha, fui na loja, peguei a sacola e falei o seguinte, alguém comprou na sua loja o que está dentro dessa sacola. Alguém comprou na loja o que está dentro da sacola. Não sei o que está aqui dentro e não sei o que é. Se porventura vier procurar, está aqui com vocês. Peguei, está aqui, entreguei para vocês. A hora que eu estava entregando a sacola para ela, eles falaram, não, quem comprou foi uma senhora assim. Senhora... Eu falei, não sei, eu não vi. Eu só estava com os cães e o pessoal estava brincando. A hora que eu tinha entregue na loja, que eu estava saindo, uma senhora veio me interpelou e falou assim, coronel, por acaso o senhor viu uma sacola? Eu falei, vi, peguei e entreguei aqui na loja. Pode ir lá dentro que está com eles ali, guardadinho. Obrigado. É obrigação nossa. Isso faz parte, não só da nossa formação, mas não precisamos de lei para mostrar o que tem que ser feito. Não deixei lá, peguei e entreguei na loja. Falei, pera, está aqui, está aí. Ela foi, pegou e foi embora. Ótimo. Então, pensa nisso. Horário de verão. Existe a possibilidade do horário de verão voltar. Eu falo para vocês que eu sou contra horário de verão por vários fatores. Já falei, não vou deixar desse posicionamento, mas vejam só o que o governo está querendo, mais uma vez, de novo, outra vez, tentar emplacar. Vejam só. O sistema elétrico brasileiro deve apresentar problemas para o suprimento da demanda de potência de energia elétrica nos horários de pico, especialmente no fim do dia, nos próximos 5 anos, caso não realize leilões de potência de energia. Segundo a ONS, haverá necessidade de despacho de usinas térmicas flexíveis para atender a demanda no horário de pico, com a adoção de medidas alternativas. Entre elas, a possibilidade de retorno no horário de verão, suspenso no governo do ex-presidente Bolsonaro. Primeiro, horário de verão mexe com o organismo das pessoas. Você tem que mudar seu horário de levantar, você tem que alterar seu horário de alimentação, você tem que alterar seu horário para você ir dormir, e assim vai. Tem pessoas que não conseguem dormir, vão dormir menos e tudo mais. Coronel, mas por que você conta? Eles falam que gera economia. Não gera. Por incrível que pareça, não há redução do consumo de energia. Já foi provado, não há. E eu falo para vocês, se eles falam que não tem geração de energia, eu provo com atos deles que é uma inverdade isso que eles estão falando. É uma inverdade isso que eles estão falando, e vou dizer por quê. Nós temos várias pessoas no Brasil, nessa eu me incluo como sendo uma delas, ia construir uma usina
não é hidrelétrica, uma energia, que produziria energia solar. Sabe por que nós não vamos mais fazer isso? Porque o governo tirou toda a possibilidade de nós entregarmos energia para as companhias distribuidoras de energia. Nós iríamos entregar para eles fazerem a distribuição. Durante o dia, eles poderiam fechar as comportas para encher as reservas de água. No entanto, eles não fazem isso. O que eles fazem? Eles cortam as produções, depois falam que não tem energia. Lógico que não tem, porque nós queremos produzir energia elétrica, só que eles não nos deixam produzir. Para vocês verem como que funciona o sistema de governo. Daqui a pouco, logo depois dos intervalos, nós vamos fazer uma apresentação de fato que aconteceu na Câmara Municipal. E detalhe, hein? Não vai nos surpreender se nós tivermos, na próxima sessão da Câmara, uma grande notícia. Daqui a pouquinho, logo depois dos intervalos. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Como eu falei para vocês, nessa segunda-feira, isso, passou agora, é o que eu sempre falo e não vou deixar de falar. Ele está adorando, querendo que eu fale o nome dele para ele vir aqui no programa para poder falar o que ele quiser. Eu não vou dar essa possibilidade, porque o vereador Videozinho, não adianta. Eu acredito que vai ficar esse apelido para ele, porque é o vereador Videozinho. Tudo que ele faz um videozinho achando que está fazendo alguma coisa. Ele foi na tribuna da Câmara e resolveu falar. Só que ele falou um monte de coisas e não prova. Lembra que eu falo para vocês, quando eu falo alguma coisa, eu mostro um documento, eu apresento um documento? Pois bem, o vereador foi na tribuna da Câmara e falou um monte de coisa. Vereador, espere que na próxima semana você vai ter a sua resposta ao que você comentou. E aí sim, nós vamos trazer aqui o que foi que você falou e as consequências que você teve que suportar na própria Câmara Municipal. Aguarda. Tenho certeza que muito em breve nós vamos estar apresentando. Então aí nós vamos fazer um videozão dos videozinhos que você apresenta. Bom, multa. O que eu estou querendo dizer?
você andar na rua com o celular ou falando com o celular, as câmeras estão pegando e você é passível de autuação. É mesmo. Olha só, agora na SP-340 existe a possibilidade de você ser autuado. E detalhe, você não sabe aonde que estão as câmeras. Vejam só. O uso do celular ao volante segue como um dos principais fatores de risco no trânsito, e os números levantados pela Renovias comprovam a gravidade da situação. Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 2.001 flagrantes de motoristas dirigindo e utilizando o celular das rodovias administradas pela concessionária, o dobro do número verificado no mesmo período de 2024. Quando haviam sido 990 ocorrências. O Código de Trânsito Brasileiro classifica o ato de manusear o celular ao volante como infração gravíssima. O motorista flagrado está sujeito a multa de R$ 293,47, além da perda de 7 pontos na CNH. Eu estava vendo aí, mas eu estava querendo acompanhar aqui, mas eu vou achar daqui a pouco uma matéria que saiu da prefeitura, a publicação da prefeitura. Mas vamos aqui falar para vocês. Vocês estão vendo a pessoa com o celular na mão? Lógico, tampar a placa. É isso, essa imagem que vai para a sua autuação. Você dentro do carro, o que eles vão pegar? O celular na mão. Não importa se você está falando, se você está acompanhando o Waze ou qualquer outra coisa. É passível de autuação. Ah, coronel, só o celular vai pegar? Não. O celular e o cinto de segurança você vai pegar. E olha, só para vocês terem uma ideia, em 7 meses, olha bem, em 7 meses desse sistema na SP-340, em toda essa extensão da SP-340, foram mais de 2.000 autuações. Celular e cinto de segurança. Eu acredito que poucas pessoas que estejam nessa situação vão escapar. Eu até falo que uma das vezes eu falei para vocês que o policial, quando fez uma autuação da pessoa sem cinto de segurança, do condutor sem cinto de segurança, ele ainda falou assim, não estava de camisa ou camiseta preta. Por quê? Tem gente que vai lá e coloca no recurso assim, estava de camisa ou camiseta preta, por isso que ele não viu o cinto que é preto também. É uma possibilidade, você pode alegar qualquer coisa. Mas vamos ver o seguinte, então agora, cinto de segurança, celular na SP-340. A câmera pegou, fotografou, multou. Mais de 2.000 autuações em 7 meses na SP-340. Cachorro, isso mesmo, depois da morte dos cachorros, que nem eu falei no primeiro bloco, entregaram um cachorro na zoonose e o cachorro sumiu de dentro da zoonose. Vejam só. Uma dona, desesperada, publicou nas redes sociais sobre o desaparecimento de sua cachorra. O que chamou a atenção foi a forma como ela se perdeu. Havia sido deixada nas zoonoses para tratamento e, ao buscá-la, informaram que a cadela havia fugido. Desesperada, a tutora pediu ajuda nas redes sociais e, com o apoio de várias pessoas, conseguiu encontrá-la. Essa cachorrinha foi levada na zoonose. Sua dona era de Campinas, deixou a cachorrinha, de repente a cachorrinha sumiu dentro da zoonose. Aí ela lançou isso nas redes sociais, até que uma boa alma, um bom cidadão, encontrou e devolveu a cachorra. Isso que eu falo. Quando a gente faz o bem, você pode ter certeza, a gente vai receber o troco de volta. Sem falar que um animal desse, quando sai de perto do seu dono, vocês não sabem a tristeza que o animal fica. Por isso que quando eu falo que eu vejo um animal sendo abandonado, a pessoa passa de carro e joga o animal, solta, eu sei a tristeza que esses animais ficam. Tá aí, ó.
Parabéns à sua dona por ter ido às suas redes sociais e conseguido ter a sua pet tão carinhosa de volta. Comentei, perdeu dentro da zoonose, que ela estava entregue dentro da zoonose. Agora vamos para estão me falando aqui. E qual a responsabilidade da zoonose? Eu falo, o secretário não está sendo responsabilizado nem mesmo pelos gatos que morreu. Será que ele vai se sentir responsabilizado por uma cachorra que saiu de dentro da zoonose? É o que eu falo. Olha só o senso de responsabilidade que está na zoonose nos últimos tempos. Desde que o secretário assumiu como diretor da zoonose, vocês estão vendo a coleção de responsabilidade que está tendo, de irresponsabilidade que está tendo e responsabilidade de apuração até agora, nenhuma, niente. E sem falar, que lembra que eu comentei com vocês, que foi publicado na rede social, mas não foi a zoonose que encontrou e também não foi a zoonose que devolveu para a mulher, hein? Imagina a cena, eu fico imaginando a zoonose. Eu até anotei o nome dela aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui. Maria José Leme de Oliveira. Marina, a zoonose liga. Dona Maria José, sua cachorra que estava aqui sumiu. Ninguém mais acha. Se vira. Foi assim que a zoonose fez e faz. Sua cachorra que estava aqui sumiu. Adiantou ter feito uma reforma tão grande lá, mas se a administração da zoonose está nessa irresponsabilidade. Bem, vamos continuar? Vamos para frente, que para trás vem gente? Um dos órgãos da cidade de imprensa, eu não vou falar o órgão de imprensa e não vou citar nomes. Só vou falar que um dos órgãos de imprensa, coloca aqui só a matéria para mim, Jaguariúna, por favor, só a foto Jaguariúna. Por isso que eu falo. Um dos órgãos da cidade fez uma matéria sobre a cidade de Jaguariúna e fez uma lista, um comentário de fatos que estão acontecendo em Jaguariúna. Mas aí teve um cidadão que veio na cidade e falou o seguinte: se vocês estão comentando tanto de Jaguariúna, eu vou ler o trecho do que a pessoa colocou. Por que vocês não falam da realidade que está em Mogi Guaçu? E ele põe assim, servidores em estado de greve por conta de não pagamento do Vale Alimentação. O prefeito Rodrigo Falsetti dizendo que quem esperou 20 anos pode esperar mais 4 meses pelo benefício. Crise financeira declarada. Aumento das taxas para a população. Vocês estão vendo que todos esses detalhes nós comentamos aqui e falamos abertamente. Mas um dos fatos que eu quero dizer para vocês, e é isso que eu procuro tecer esse comentário, por que eu falo isso? Na verdade, isso é uma jogada política. Isso é uma jogada política. Por quê? Eles não podem divulgar isso lá na cidade deles, porque podem sofrer represálias por parte da prefeitura, como alguns órgãos daqui da cidade não falam da prefeitura para não sofrerem represálias, nós falamos abertamente para todo mundo. Então o que acaba acontecendo? Eles publicam essa matéria aqui para ser replicada lá por algumas pessoas em Jaguariúna. Tanto isso é um fato que acontece que eu falo para vocês. Se vocês forem embaixo da matéria, se vocês forem aqui embaixo, vocês vão ver que não tem ícone para comentários. Vocês podem verificar no embaixo da matéria que não vai ter comentários. Então, o que acaba acontecendo? O pessoal de Jaguariúna, que é a oposição ao prefeito, vem aqui, pede para fazer a matéria, eles vão lá e divulgam. Só para vocês explicarem como é que acontece por trás das matérias, no meio político. Agora vamos pedir a atenção de vocês para 2 matérias interessantes. A primeira delas, nós vamos falar de temas, olha a redundância, temas temáticos da cidade, são os indicadores temáticos da cidade de Mogi Guaçu.
tem um parâmetro entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Porém, antes de nós colocarmos esse parâmetro, vamos colocar aqui, para vocês verem, como que é feita a avaliação dos municípios. Eu vou falar bem rápido, só para vocês verem. Quando for verde, A é a maior pontuação, certo? Que é o atendimento efetivo, eficiente, eficaz. E o amarelo embaixo, e aqui vem A, B, B+, B, C, E, D, que é o abóbora, laranja, bordô, lilás, camarão, o nome que vocês quiserem dar, porque cada hora dá um nome, né? Que é o menos eficiente. O mais eficiente e o menos eficiente. Agora nós vamos colocar os indicadores. Primeiro eu vou colocar entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim, para vocês verificarem a comparação que nós estamos fazendo, aí entre as duas cidades conurbadas aqui, para vocês verem, Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Essa é uma tabela do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Coloca para nós o gráfico aí agora, só para vocês verem. Vamos fazer uma análise geral primeiro. Não, pode deixar aberta, por favor. Vamos fazer uma análise geral do município. Aqui está Mogi Guaçu na parte superior e aqui Mogi Mirim na parte inferior. Lembra que nós falamos que era de verde a laranja? Olhe bem o que nós falamos, de verde a laranja. Se vocês verificarem em Mogi Guaçu, está alguns temas no pior do começo ao fim. Eu vou explicar já para vocês. Mogi Mirim tem verde aqui, Mogi Guaçu verde aqui, mas a gente percebe que é uma grande incidência do quê? Regredir do verde para o laranja, vamos dizer assim, dos municípios. Vocês estão vendo aqui? Então agora nós vamos verificar Mogi Guaçu. Vamos olhar somente Mogi Guaçu. Mogi Guaçu teve pontos que cresceu? Vamos ver. A maioria, vocês podem verificar que há uma regressão na pontuação com base no Tribunal de Contas. Olha só, verde, azul, laranja, que é o pior, e depois sobe. Aumenta para nós aqui, vamos verificar o que é esse daqui. Aqui, ó. Qual que é esse aí? Aumenta para nós, que eu na verdade, não estou conseguindo ver aqui. Ó. Educação, ó. Por que que eu falo... aqui, ó, educação. Por que que eu tomo um certo cautela quando eu falo desses indicadores do Tribunal de Contas no tocante à educação? Nenhuma escola pode demitir, reprovar aluno. Só pode reprovar um aluno por escola por ano. A escola inteira só pode reprovar um aluno por escola por ano. Aí você pergunta assim, isso é lei? Não é. Vai na sua escola e pergunta, quantos alunos foram reprovados o ano passado? 1. Quantos alunos foram reprovados o ano retrasado? 1. Por quê? Porque é ordem do secretário da educação. Eles não podem. Lembra que eu falei para vocês? Tem aluno que falta 3 meses na escola, chega no final do ano, passa de ano. Porque a escola só pode demitir um aluno para não receber dinheiro do Fundeb. Então, quando a gente olha educação, caiu e subiu, você pode ter certeza. A prefeitura perdeu o repasse de dinheiro do Fundeb. Ai, coronel, você tem que comprovar isso? É simples, vê se eles falam alguma coisa contrária quando eu falo. Por quê? Porque se eles me processarem, eu falo para eles, eu quero ir na justiça, todas essas informações, vê se eles passam. Não passam. Vereador videozinho, pede essa informação na Secretaria da Educação. Vai lá, mostra isso. Vê aqui para nós, agora não lembro aqui qual que é o item aqui, que é alguma coisa de tecnologia. Se não me falha a memória, tem alguma coisa aqui. E você percebe que Mogi Guaçu praticamente caiu todos os... Coronel, mas de que ano que é isso? Isso começou em 2015, 2019, 20, 21. Vocês estão vendo? Porque o Tribunal de Contas ele vai analisando bem atrás. Vocês imaginam,
Se 2021 já está nessa situação, vocês imaginaram a hora que nós divulgarmos 22, 23 e 24. Aqui vai estar laranja e amarelo praticamente em 100% dessas informações. Isso é Mogi Guaçu. A importância do seu voto consciente. Se você vende o seu voto, você pode ganhar dinheiro naquele momento. Porém, quando você analisa politicamente a cidade, você vê o caos que a cidade vai entrando. Beleza? E por falar nisso, Mogi Guaçu, com o seu novo secretário, está colocando agora que Mogi Guaçu está fazendo parte do ranking de locais para receberem participação na votação do Estado de São Paulo. E o secretário colocou essa matéria assim, ó, seu voto coloca Mogi Guaçu no turismo da região. Inclusive, isso daqui, essa postagem está na página da prefeitura, inclusive com o QR Code para você fazer a votação. Você verifica que isso é na página da prefeitura. Seu voto é importante para colocar Mogi Guaçu no turismo. É um trabalho magnífico, secretário. Parabéns pelo seu trabalho de querer colocar Mogi Guaçu no mapa turístico de Mogi Guaçu. Porém, colocar a cidade no mapa turístico sem investir no turismo da cidade, fica difícil, secretário. Basta verificar, sabe o quê? Os comentários, isso mesmo. Quer ver, ó? Vamos verificar alguns dos comentários da população, não é nosso não. Vamos verificar, cadê? Eu não achei aqui, poxa, perdi. Isso, é só... mandaram só a arte para mim, eu não vi os comentários, mas vamos verificar. Consegue colocar aí alguns para nós? Amplia para nós aí, porque senão eu não consigo ler. Cátia Regina, cratera lunar, cidade lotada de buracos, pode ser chamada de Vale da Lua, onde chove. Olha só, tá vendo? Comentários, tem outro, vamos lá. Não sei, hein? Tanto que eu falei para vocês, eu ia puxar no meu celular e não consegui. Se não faz nada necessário, aí vem pedir apoio, todos esqueceram os últimos decretos, não pode gastar com nada, mas ainda vamos na publicação própria da prefeitura. Situação de terceiros. Aí, ó, Márcia Kirst. Aqui no bairro tem montanhas de entulhos, prefeitura não pagou o prestador de serviço, não vieram recolher, pode trazer os turistas, irão apreciar a paisagem. Isso são reclamações da população. Olha, vocês verificam que é uma lista. Tudo bem, vamos fazer a nossa cidade turística. Vamos incentivar o turismo na nossa cidade. Porém, nós temos que lembrar que não podemos esquecer que o turista vem e vai enxergar a cidade. Concordo, parabéns, secretário, vai ter a nossa participação e o nosso voto. Mas está na hora de se dirigir aos outros secretários e pedir para o próprio prefeito também mudar um pouco a situação da cidade. Educação, saúde, está um caos na cidade. Nós não temos remédios, nós não temos material nem para fazer curativo nos postos de saúde. Já mostramos aqui inúmeras vezes. E assim, vamos encerrar o nosso jornal de hoje. Não posso deixar de dizer para vocês, como sempre, um grandioso e forte abraço. Até amanhã. Não esquecem, mesmo horário, sempre aqui. Venha!